Insights, o podcast do Bradesco. O novo mercado foi um marco da indústria de equity no Brasil, de renda variável. Então a gente está dizendo que para o de crédito a gente precisa de algo com aspas, um novíssimo mercado. Um novo mercado plus. Um novo mercado de crédito que traga um pouco de padronização para os contratos, que traga um pouco de tranquilidade para o credor. Com a evolução do mercado de capitais, cada vez mais as corporations vão ganhando espaço dentro do mercado de capitais. E isso traz uma responsabilidade do investidor institucional em participar da governança dessa companhia, né? Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. A segurança nos investimentos passa pela organização e mobilização de quem compõe este mercado. Para a MEC, um mercado com regras claras e que assegure a proteção jurídica de quem investe é bom para todos. Por isso, o convidado de hoje é o presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, a AMEC, Fábio Coelho. Fábio, bem-vindo ao Insights. Prazer estar aqui com vocês hoje, Priscila. Muito bom. E quem está de volta conosco é o Rodrigo Santoro, que também é membro do Conselho da AMEC e é nosso head de renda variável aqui da Bradesco Asset. Santoro, obrigada por mais uma presença VIP aqui no nosso Insights. Nada, é um prazer participar aqui do Insights e ainda mais com o Fábio aqui, que tem feito um ótimo trabalho aqui na AMEC. Então, excelente oportunidade de falar aqui um pouco mais da associação. Muito bom. Fábio, começando aqui, a AMEC é a Associação dos Investidores no Mercado de Capitais, mas a gente lida aí com várias outras siglas no mercado, né? A gente conhece a Anbima, a CVM, enfim. Queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes qual que é o papel da AMEC no mercado brasileiro e como que ela se diferencia, né, desses outros órgãos regulatórios, vamos dizer assim. Legal, Priscila. Um jeito fácil de explicar isso para quem está nos ouvindo é de que a AMEC representa um grupo de investidores. A gente está falando aqui hoje algo perto de 50, esse número fica oscilando, de investidores institucionais, então são assets, são fundos de pensão aqui no Brasil, também estrangeiros, que se reúnem em um objetivo comum. Nesse caso aqui, a gente durante muito tempo se reuniu para discutir assuntos relacionados à renda variável, o equity, como a gente chama aqui no mercado, né? E a gente acaba atuando como uma espécie de formador de opinião, no nome do think tank. Então a gente tem opinião sobre casos concretos que a gente sempre discute, a gente se engaja com o regulador, com o governo para discutir melhoria de legislação, para discutir regras da bolsa, para discutir aqui mudanças necessárias para fortalecer o mercado de capitais. Então se a gente olha em perspectiva histórica, então a gente teve atuações importantes para discutir casos emblemáticos que aconteceram no país, enfim, então a gente está falando de uma associação de investidores que se reúne com esse propósito, né? Durante muito tempo a gente ficou envolvido nesse aprendizado, formando expertise sobre equity e mais recentemente a gente tem explorado outros mercados aqui, ampliando um pouco a atuação da associação. E, Fábio, a gente vê que a AMEC ela é bastante ativa aqui na discussão das mudanças no mercado de capitais. E a gente teve várias mudanças aí nos últimos anos, né? Se você pudesse falar um pouco quais foram as principais evoluções no mercado de capitais brasileiro nos últimos anos e que de fato tiveram, inclusive, a participação da AMEC. Rodrigo, você sabe que é legal que quando a gente vai fazer essa discussão, para falar um pouco de Brasil, fora do país, né? Então a gente sempre é lembrado, como a gente sabe, sobre a terra do futebol, a terra do samba, mas no mundo dos investimentos, o pessoal sempre lembra do novo mercado. Então, para quem está nos ouvindo, o novo mercado é um segmento onde as empresas aqui no país elas vão se listar com regras bem específicas sobre governança corporativa. É o segmento premium, como a gente diz, porque as regras são mais sofisticadas. Obviamente, nem tudo é perfeito, mas sem sombra de dúvida, a criação do novo mercado no ano 2000, então vai fazer 25 anos no ano que vem, então já nos preparativos de comemoração, ele é marcado como um turning point, digamos assim, da história do mercado de capitais. Porque ele criou práticas de mercado, regras de governança,
por exemplo, né, obrigatoriedade de você ter discussões de comitê de auditoria, só ter unificação das ações, só tem ON. Então, assim, você tem um monte de práticas. Número de membros no conselho também. Número de membros independentes no conselho. Então, uma série de práticas que fez com que o mercado de capitais ele ganhasse uma liquidez ao longo do tempo. Isso não foi automático. Demorou uns anos ali para as empresas adotarem. Mas o que eu quero dizer é que hoje, em perspectiva, quer dizer, a gente está falando de mais de 95% das empresas que abrem capital preferem o novo mercado para se listar. Então, ele, sem sombra de dúvida, é uma referência, digamos assim, quando a gente olha em termos de história do mercado de capitais nos últimos 25 anos, para não ir muito atrás com a criação da lei das SAs na década de 70, mas a gente chega aqui com o novo mercado. E de lá para cá, a gente teve um monte de prática de mercado que foi se sofisticando. Então, a gente tem uma característica muito forte aqui no Brasil, né, que também é uma marca registrada, digamos assim, que as nossas empresas listadas, ela tem uma característica de ter, geralmente, majoritariamente, um controle, um grupo ou familiar, ou um grupo de controlador. Então, simplesmente é uma característica do mercado brasileiro. Então, as práticas que foram desenvolvidas no novo mercado, ao longo do tempo, empoderaram o investidor minoritário. Então, por isso que isso é sempre uma marca importante do nosso mercado. E a gente teve outras aqui ao longo do tempo. Então, só para não esquecer de citar, por exemplo, a lei das estatais. A lei das estatais, que veio num contexto ali de pós-escândalos que a gente viveu envolvendo grandes empresas aqui no Brasil, acabou balizando muito do relacionamento das empresas estatais com requisitos de profissionais que vão exercer os seus cargos ali. Então a gente fala que lei das SAs, o conjunto, lei das estatais, novo mercado, são grandes marcos do mercado de capitais. Mas eu gosto sempre de citar também, né, que uma das características do nosso mercado aqui no Brasil é de que o equity, a renda variável, ela acaba se tornando, digamos assim, atrativa em momentos bem marcados que acompanham o nosso ciclo monetário. O Rodrigo vive isso no dia a dia, conhece como ninguém essa realidade, mas qual que é a consequência disso? É de que quando a gente está, como um movimento que a gente está vendo agora, de juros mais elevados historicamente, então a gente tem uma menor atratividade da renda variável. Né? E dito de outra maneira, em momento recente que a gente teve uma queda substancial dos juros ali no pós-pandemia, que durou ali, digamos, até o segundo semestre de 2021. Quando os juros foram a 2%. Foram 2%. A gente disse que a gente abriu, e fechou rapidamente, mas a gente abriu o que a gente chama de janela de IPO. Então, se a gente volta no tempo, nos últimos 10, 20 anos, a gente teve algumas dessas janelas, que se representam como um período temporal onde as empresas aproveitam o juro baixo, empresas fechadas vão querer abrir o seu capital, aproveitam uma liquidez por conta do juro mais baixo. Então, na última janela, que durou ali da pandemia 2020 até setembro, eu acho que foi a última de 2021, a gente conseguiu listar cerca de 70 e poucas, eu estou com 73 aqui na cabeça, empresas aqui no Brasil. E quase todas no novo mercado. Eu acho que só 2 ou 3 desse número que não foram no novo mercado. Então, ou seja, dá um pouco dessa dimensão, falando de história do mercado de capitais, né, de que a gente opera em ciclo, que a gente tem grandes marcos temporais, que a gente tem as balizadoras, lei das SAs, a despeito de problemas isolados que acontecem de tempos em tempos. E lá na MEC a gente adora discutir isso, a gente chama da discussão dos casos. Toda vez que a gente tem uma liquidez maior, ou no meio de uma janela de IPO, a gente acaba tendo essa possibilidade de discutir, né, o caso de diferentes setores aqui com problemas de governança. Então a MEC é uma casa da governança. Eu disse aqui, é um think tank, a gente se posiciona. Mas em geral, os investidores que vão bater na nossa porta, que querem ser associados, eles até relatam, não, a gente está numa fase aqui de melhorar nossa governança interna, a gente quer ter mais proximidade aqui com outros gestores de mercado, a gente quer aprender nas discussões de caso. Então, acho que é um pouco dessa visibilidade histórica, não é isso, Rodrigo? É isso aí, e eu acho que é um ponto importante que você mencionou do novo mercado, né? Grande parte das empresas, elas tem vindo já no novo mercado, mas o mercado ele também exige que a empresa venha numa regra nova de governança, né?
que vem aderente ao novo mercado. E a gente vê, com a evolução do mercado de capitais, cada vez mais as corporations vão ganhando espaço dentro do mercado de capitais. E isso traz uma responsabilidade do investidor institucional em participar da governança dessa companhia, né? Então, tem a questão do stewardship, né, que é super importante para a MEC em si, mas cada vez mais o investidor institucional ele vai ganhando responsabilidade dentro da governança das companhias também. Acho que isso foi uma influência até do mercado externo, né? Que foi mais evoluído, né, em termos de governança, e a gente começa a adotar esses princípios aqui, né, Fábio? Porque a MEC tem associados fora do Brasil, né? São fundos, são grandes fundos soberanos, institucionais, grandes gestores de recursos fora do Brasil que querem investir aqui, mas que precisam ter essa segurança, né? Esse nível maior de governança, não é isso? É interessante você fazer essa pergunta e linkando aqui com a provocação sobre corporations, até para quem está nos ouvindo. Eu citei aqui ainda há pouco que o Brasil ele tem essa característica de empresas com dono, com controlador definido. Como é que isso se traduz na prática? Em geral, você tem um acionista ou grupos de acionistas que, com as ações somadas, eles representam mais de 50% do capital da empresa. Então ele tem, a gente chama aqui, né, de fato ali o controlador, ele direciona o management, indica o maior número de conselheiros e etc. Então o Rodrigo citou as corporations. Corporations hoje é uma minoria aqui no Brasil, só para dar uma ordem de grandeza. A gente está falando de hoje de mais cerca de 450 empresas listadas na B3. Desse número, um pouco menos da metade está no novo mercado. O novo mercado hoje tem cerca de 200 empresas, dessas 450. Tá? Se a gente olhar desse universo inteiro, aquelas que são corporations, a gente está falando de uma dúzia e meia, estamos falando ali de umas 15 companhias. E dessas 15, quais são que a gente chama de true corporation, onde de fato você tem um capital genuinamente pulverizado, a gente está contando nos dedos de uma mão. Tá? Então, ou seja, é um Fábio, podemos menor. só dar um passo para trás e explicar o que é uma corporation, para ficar bem claro as regras ali de concentração, por acionistas. Explica melhor o que é uma true corporation. Perfeito. E eu estava dizendo aqui para fazer o contraponto, né? Uma empresa com dono é aquele onde o investidor, o grupo ali, tem mais de 50%. E aí a gente entra numa questão bem interessante, porque na regra, se um investidor sozinho tem 49%, ele não tem mais de 50%. A gente já, tecnicamente falando, temos uma corporation aqui. Não temos a regra de controle estabelecida. Mas está muito perto Muito perto. Mas qual que é a característica do mercado brasileiro, Pri? Porque no americano, quando a gente fala que a gente tem uma empresa sem dono, que é uma definição assim do papo de cafezinho sobre corporation, não é uma empresa de capital pulverizado, é uma empresa de capital disperso. O capital disperso nos Estados Unidos, a gente está falando que quem tem maior concentração tem 5% da empresa, tem 4% da empresa e tal. Aqui no Brasil, a gente tem situações de empresa que, tecnicamente, é uma corporation, porque não tem dono, ninguém com mais de 50%, mas é muito comum você ter corporation onde um acionista sozinho tem mais de 40%, ou você tem 2 ou 3 ali que tem 15%. Então, assim, é um modelo de corporation no Brasil que também é um pouco diferente do que acontece lá fora, mas é uma corporation. Mas por que o assunto corporation, empresa de capital disperso, acabou ganhando uma visibilidade, principalmente nos últimos anos? Porque a gente enxergou nas privatizações que foram feitas, não só as mais recentes, mas aquelas de trás, né, esse ambiente de você pegar uma empresa que era genuinamente estatal e vender parte dela para o setor privado. Né? Então, ou seja, você deixa de ter um dono estatal e você passa a dividir, digamos assim, esse ambiente de discussão com outras companhias. Foi o caso da Eletrobras. Então, para quem está nos ouvindo, a Eletrobras é uma corporation, mas você tem a União, salvo o melhor juízo, assim, com perto de 40% do capital da companhia, não é mais de 50%. Então, algumas regras foram desenhadas ali. Então, você tem agora a discussão de Sabesp. Não tem controle, mas tem muita influência, né? Esse é um ponto bem relevante, porque acho que vale a pena também o Fábio comentar um pouco, porque você ter o controle não necessariamente significa você ter 50 mais 1, significa você ter uma influência sobre a companhia, né?
Sobre o conselho, né? Sobre o conselho. Só que essa é uma definição da lei, né, que traz uma certa dubiedade, né? E isso acaba muito em várias discussões ali dentro da MEC, né, inclusive. Então, Fábio, se pudesse falar um pouco dessa questão do controle, né, das empresas, e aí essa questão do controle com menos de 50%, né, porque muitas vezes com 30%, 40% você tem uma influência igual a de controle, né, igual a de controlador, né. Isso é bacana, Rodrigo, porque a gente vai beber, como a gente não tem esse histórico aqui no Brasil, a gente está aprendendo no mundo das empresas de capital disperso, a gente vai olhar o que acontece fora do Brasil. E o melhor lugar onde a gente encontra regras para a gente se inspirar é no Reino Unido. Porque no Reino Unido, as empresas que estão lá, elas têm, a regulação a britânica, ela tem alguns elementos que dizem o seguinte, olha, tudo bem, você pode não ter um controlador, ninguém acima de 50%. Mas eles têm o entendimento de quem tem, por exemplo, mais de 30%, já precisa ter algumas restrições ou alguns elementos na regulação que dizem, olha, tudo bem, você não é um controlador de fato ali com mais de 50%, mas não dá para negar que a sua influência dentro da companhia é muito grande. Tá. Aqui no Brasil a gente ensaiou desenhar algumas regras parecidas com essa que não foram para frente dentro do próprio novo mercado. Então o fato é, né, que até pelo número muito baixo de companhias esse assunto nunca foi colocado de maneira mais aberta. Mas eu volto aqui no ponto, como a gente está ampliando o número de corporations nessas discussões de privatização, é um assunto quente que já precisa voltar aqui para a mesa, tá? Sem sofisticar muito. Mas, por exemplo, você pega nas discussões recentes de privatização, o investidor que está entrando e que está participando junto com outros, ele acaba tendo outras preocupações de governança que não aquelas tradicionalmente de um mercado, digamos assim, com empresa de um controlador definido. Que preocupações são essas? Então, assim, já que você não tem um dono direcionando, que não necessariamente é ruim, você tem muitas empresas com dono que é bom, né? Aquele velho ditado, né? De ter alguém ali direcionando, quer crescer juntos, etc. Como isso não acontece numa empresa de capital disperso, o management, os administradores do dia a dia, os CEOs, os diretores, eles ganham uma responsabilidade, uma liberdade maior. Então a preocupação de um investidor de uma corporation é estar de olho se o management está fazendo o que tem que ser feito, o conselho de administração precisa ficar mais atento nas ações do management, porque senão, na ausência de um dono, chamar assim, o management pode ficar muito soltinho. Então a remuneração dele está alinhada, se ele tem os incentivos adequados de longo prazo, para ele não querer, digamos assim, ganhar muita liberdade num ano, aí no que outro, a gente vê alguns etc. CEOs assim, sem filtro nenhum, falando com a imprensa, ou mesmo em calls ali de resultados, né, soltando algumas pérolas, né? Ou eventualmente ignorando pedidos de investidores. Então, isso é um pouco assim de lições aprendidas que a gente está seguindo aqui no mundo das empresas de capital disperso. E Fábio, você comentou bastante sobre a ciclicalidade do mercado de equities, né? E a MEC, ela fez um movimento importante que foi a entrada no mercado de crédito, né? Que também cresceu muito nos últimos anos, né, e ficou num tamanho bastante razoável, e que também tem as suas peculiaridades e seus problemas de governança, né? Então, se pudesse falar um pouco como é que é a diferença de realidade do mercado de crédito para o mercado de renda variável e um pouco desse movimento da MEC de entrada aqui no mercado de crédito. Rodrigo, você bem citou, né? A gente passou aqui, a MEC está indo aqui completando 18 anos de idade, adquirindo sua maioridade aqui, discutindo durante todo esse período renda variável, equity. Nos últimos 5 anos, a gente teve um crescimento que a gente chama de silencioso do mercado de crédito, com gestoras especializadas nesse segmento que surgiram. Vou colocar aqui de 2019, mas vamos colocar da pandemia para cá. Então você olha um monte de novas teses que foram criadas nesse segmento de crédito privado, alguns até bem sofisticadas. Estou me referindo aqui, por exemplo, ao segmento de special sits, special situations aqui, né? Só traduzindo para os ouvintes, special situations são créditos de empresas que estão passando ali por alguma dificuldade, né? Que estão precisando reestruturar ou reperfilar a dívida delas e podem até ter créditos que a gente chama de não performados, né? Créditos que não foram... Créditos estressados, esse é um bom termo. Exato, esse é o jargão de mercado, os créditos estressados. Então, gestoras que se especializaram nesse segmento.
E a gente não acompanhava isso, né? Mas, mais especificamente, a gente viu não só a criação de gestoras, mas como um mercado secundário de títulos de crédito que ganhou muita liquidez durante esse período. E quando a gente foi olhar, de novo, lá na MEC, a gente está aprendendo a lidar com esse mercado, né? A gente percebeu, enfim, que ele estava aí, né, se colocou de maneira muito veemente, sobretudo quando o juro subiu mais, então o mercado de equity perdeu visibilidade. Então a gente diz hoje, né, que quem segura o mercado de capitais no Brasil hoje é o mercado de dívida. O volume de emissões de debêntures e outros títulos securitizados, etc. E a gente começou a fazer um desenho no final de 2022, dizer o seguinte: puxa vida, a gente precisa acompanhar melhor esse mercado, né? Então, o nosso projeto de estratégia para 2023 era: vamos mapear o que está acontecendo no crédito privado no Brasil, porque acho que a gente pode ajudar com essa nossa expertise. Isso foi em dezembro de 22. Em janeiro de 23, menos de um mês depois do que a gente tinha tomado essa decisão, o Rodrigo vai se lembrar, bem, a gente teve um episódio da empresa de varejo, como um grande episódio que a gente viveu aqui no país, um caso que está em discussão aqui, ganhando outros contornos, mas mais importante do que esse caso, para a MEC em específico, foi o que aconteceu cerca de um mês e meio depois, que foi o caso de uma concessionária de energia no Rio de Janeiro, que decretou ali um processo de RJ, e um grande número de credores da empresa começaram a se deparar com problemas que eles nunca tinham vivido antes, num caso por conta desse crescimento. E aí a gente vê que a regulação de crédito, ela não acompanhou esse mercado, não porque ela ficou falha, é porque o mercado não existia. Né? Então, o mercado agora está robusto, líquido, então a gente percebe alguns pontos da regulação. Tinha alguns pontos cegos ali, que precisam de ajuste, então a gente está falando, puxa vida, olha só, a gente já tem expertise de regulação, já conversa com os reguladores, está próximo dos investidores, discute casos concretos daqui a 18 anos. Né? Os credores bateram na nossa porta e falaram: Fábio, por que a MEC não se coloca como um palco aqui para a gente discutir aperfeiçoamento desse mercado? Então, do ano passado para cá, é o que a gente tem feito dentro da MEC, conversando com dezenas de gestores de crédito. Eles hoje estão se associando na MEC e a gente está criando lá os fóruns, né, nossa comissão de crédito privado, né, mapeando gargalos desse setor. Mas se eu tivesse que resumir aqui, né, a gente tem usado um pouco da expressão, olha, a gente falou aqui, novo mercado foi um marco da indústria de equity no Brasil, de renda variável. Então a gente está dizendo que para o de crédito a gente precisa de algo como, aspas, um novíssimo mercado. Um novo mercado plus. Um novo mercado de crédito que traga um pouco de padronização para os contratos, que traga um pouco de tranquilidade para o credor, práticas que a gente viu aqui nesses casos que eu citei de RJ, onde o credor falou assim: puxa, como é difícil convocar uma assembleia de debenturista aqui no país, né? Uma assembleia de acionistas a gente tem regulação, obrigatoriedade, prazos estabelecidos, né? No crédito ainda não está assim. Então a gente percebe que tem uma avenida de trabalho de melhoria do crédito privado no Brasil. Eu cito uma outra frase quando vou me referir a ele, né? Dizendo que em alguns momentos a gente percebe que a gente está numa espécie de velho oeste quando a gente entra na discussão de crédito privado, mas a gente está aqui um pouco para pavimentar esse caminho. Fábio, a gente está aqui falando de novo mercado, mas o novo mercado não é tão novo assim, né? Ele só é novo em relação ao nível 1 e ao nível 2 que antecederam o novo mercado. E hoje, o que a gente chama de novo mercado, nada mais é do que um conjunto de regras, né? De empresas que têm suas ações negociadas na Bolsa, são regras de governança, né? Então, por exemplo, no novo mercado você comentou que só pode ter ON, que são as ações que dão direito a voto. Então, não tem as ações preferenciais. Então, nos níveis 1 e 2, você tem governanças um pouco mais rudimentares, né? Exatamente. O novo mercado ele bebe muito na fonte de práticas de governança que acontecem ao redor do mundo. Então, o investidor estrangeiro
que está acostumado a colocar os seus recursos em empresas em diferentes jurisdições, ele tem ali a sua prática de governança estabelecida, ele está acostumado a lidar com, enfim, regras e etc. E o que mais se aproxima aqui no Brasil hoje dessa prática internacional é esse segmento premium. É o novo mercado. Então são práticas que bebem muito na fonte internacional. O fato da gente ter outras empresas no nível 1, nível 2, digamos assim, que tem regras um pouco mais flexíveis, não significa dizer que as empresas obviamente são ruins, nem nada disso. Mas o fato é que eles não têm todos os requisitos que talvez assim um investidor estrangeiro esteja preparado, tá? Eu só preciso fazer sempre um disclaimer quando eu falo no novo mercado, porque tem algumas discussões que acontecem aqui no mercado brasileiro, onde pessoas assim, mas não significa dizer que se a empresa está automaticamente no novo mercado, que ela tem práticas de excelência. Não, ela assume o compromisso de que vai cumprir essas regras, mas não necessariamente, obviamente, você tem. Então a própria B3, ela tem instrumentos e etc. para retirar uma empresa se ela não cumprir as regras, enfim, né, dar penalidade, aplicar algumas penalidades. Então é um pouco disso, né? Mas você citava aqui até o investidor estrangeiro, então parte do público da MEC é um público que a gente chama carinhosamente dos gringos, né? E quando a gente bate um papo com eles, o interesse e o nível de sofisticação das perguntas desses investidores é diferente do investidor médio, institucional aqui, né? Assets, fundos de pensão que a gente tem no Brasil, com algumas exceções. Então o investidor estrangeiro ele está muito preocupado nisso, mas poxa, mas no Brasil está diferente do que a gente investe na Europa, do que a gente investe em outros emergentes. Vamos melhorar. Então, o estrangeiro ele está sempre preocupado em subir a barra de governança, a barra de regras. E ele bate na porta da MEC para dizer o seguinte: a MEC, você me ajuda a ir no regulador e sugerir algumas mudanças? Você me ajuda a entender o que está acontecendo? Você me ajuda a entender esse caso que está estourando na imprensa aqui e ali? Eu não estou entendendo nada. Pô, Fábio, você está sabendo de alguma coisa sobre essa empresa, sobre aquela? Então, eu acho um pouco o papel do estrangeiro que não está aqui no dia a dia, está acostumado num nível sofisticado de conversa com outras jurisdições, e ele acaba usando a MEC como um ponto aqui de encontro para assim, me ajuda a navegar Brasil aí, por favor. É o que a gente acaba fazendo aqui com relação ao estrangeiro. Legal. E para esse investidor que é mais preocupado com governança, ou que é mais sofisticado, né, que está subindo a barra, quais critérios ele usa para analisar? Porque se a gente falar aqui dos critérios financeiros, a gente já sabe, né? A gente olha os múltiplos da empresa, a gente olha as demonstrações financeiras, né? O potencial de crescimento, o potencial de valorização daquela ação. Mas do ponto de vista realmente de governança, o que esse investidor procura? Excelente pergunta, Pri. Por que acontece? O investidor estrangeiro, ele tem, em muitas ocasiões, um perfil de mais longo prazo de investimento em empresas brasileiras. Obviamente que a gente tem diferentes teses de investimento, mas se a gente fala aqui no jargão aqui do mercado, vou pedir desculpa aqui para os termos em inglês de novo, né? Que a gente fala aqui do investidor long only, ou seja, aquele que é um investidor de mais longo prazo, que acompanha a empresa de perto, que conhece quem são os gestores, o management, os CEOs, os diretores da companhia, né? Ele tem algumas preocupações que é diferente de um perfil de quem investe, fica um ano na empresa, sai, um investidor, digamos assim, de curto prazo. Tá? O que esse cara está olhando? E aqui no Brasil a gente também tem muitas casas que tem esse perfil de mais longo prazo, fundo de pensão, geralmente quando tem ações ele tem esse olhar, né? Ele está mais preocupado em olhar, por exemplo, eu citava aqui, se a remuneração dos executivos ela tem incentivo de longo prazo ou o cara pode fazer uma gracinha de curto prazo e tirar ali uma vantagem para ele, etc. Então ele está com um olhar atento para isso. Onde isso é discutido? É o bom e velho problema de agência, né? É o bom e velho problema de agência. Qual é o mecanismo que ele tem para interferir nisso? O voto dele no dia da Assembleia. Porque um dos itens obrigatórios que entra nas Assembleias, que acontecem todo ano nos meses de março e abril, é a remuneração de executivos. É obrigatório você ter isso lá. Então, ou seja, ele vai aprovar. Então ele olha, vai falar, opa, peraí, por que você vai receber seu bônus todo aqui no primeiro ano e no segundo, a ideia é que você fique aqui 5, 6 ou para mais. Então, não, tem alguma coisa errada. Ele está olhando o número de conselheiros independentes que tem na companhia. A gente citava aqui, empresas com dono. Então, o dono, os acionistas, eles vão indicar o que a gente diz, os conselheiros da administração. E os independentes?
O novo mercado exige no mínimo 20% de independente. Então ele está de olho no percentual. Tem empresa que tem mais do que isso. Quem são esses conselheiros? Essa empresa tem histórico de conflito? Trata bem os seus acionistas? Qual é a base acionária dessa empresa? Você tem mais estrangeiros, base de longo prazo? Ou você tem investidores de curto prazo mais agressivos, que não querem estar próximo da companhia? Eventualmente um problema que de os problemas clássicos de governança, como tomada de controle. Então o investidor está muito de olho nisso. Ele está lendo ata do registro das reuniões de conselho, ele está olhando relatórios do comitê de auditoria, ele está interessado aqui, enfim, né, numa série de sinalizações que a empresa dá para o mercado nos seus comunicados, ele está de olho em episódios de eventos de sustentabilidade, para ver se a empresa tem problemas aqui trabalhistas, problemas de diversidade, de composição do conselho. Então, isso tudo é bastante reflexo também da cultura da empresa, né? Da cultura da empresa, mas sobretudo da cultura do investidor de olhar essas mesmas coisas em outros países. É que aqui no Brasil, a gente não... E é um aspecto cultural, então não entra com um tom de crítica para dizer, estamos atrasados. Não, não é isso. É de que a gente não tem essa cultura nem de ter ação. Rodrigo não me deixa mentir aqui sozinho, né? A cultura do mercado de renda. Se bem que o número de CPFs aumentou exponencialmente, né? Nos últimos anos. Vem aumentando. Mas realmente não se compara aos mercados não mais se desenvolvidos. Compara, né? Então a gente não tem essa cultura, quanto mais de fazer votação e acompanhar temas que vão para uma assembleia de acionistas. Então, realmente tem uma questão cultural aqui, né? E o número de investidores em bolsa, que a gente passou dos 5 milhões num país de mais de 200, né? Então, proporcionalmente... Ainda é pouco, né? Ainda é muito pouco. Então, tem esse aspecto cultural aqui que tem mudado rapidamente, né, Rodrigo? Isso. E, Fábio, você citou um ponto interessante que é a questão da cultura aqui do brasileiro, né? E aí a gente vai lá para o lado de governança, né? O mercado brasileiro, ele sempre olhou muito governança, né? Então, e por que ele sempre olhou muito a governança? Porque, de fato, era muito tangível o quanto a falta de governança destrói valor, né? Então, muitas vezes a gente acorda com uma notícia de alguma empresa ou algum controlador agindo com falta de governança, né? E aí a gente tem um efeito importante no dia seguinte no preço da ação, né? A ação cai 5%, 10%. Mas a governança, ela é um dos pilares, né, do tal do ESG, né? E aí as outras letrinhas, talvez o brasileiro ele esteja um pouquinho mais afastado do que o próprio estrangeiro, né? E aí, Fábio, eu queria entender um pouco o papel da MEC dentro da temática ESG, né? De fato, a MEC ela é a referência em governança, né? Isso sem dúvida alguma, né? Desde o seu princípio, mas também tem aí um papel importante no resto aqui do ESG, né? No ambiental e no social. No ambiental e no social, perfeito, Pri. Então, Fábio, se puder falar um pouco como a MEC vê esse tema e como a MEC ela contribui com esse tema, acho que é bem bacana. Legal. Eu começo resgatando a importância da governança, talvez para puxar e direcionar os outros assuntos, socioambientais, vamos chamar assim, né? Porque no fundo, a gente citou aqui durante muitos pontos da nossa conversa que governança está relacionada à maneira como as decisões são tomadas na companhia. Você tem lá as instâncias decisórias, você tem o management, né? Tá no dia a dia da empresa, você tem depois o conselho, você tem a figura da assembleia. Então, quando a gente ganha uma maior visibilidade dos assuntos socioambientais, eu vou usar um marco aqui, ele já existia antes, mas eu vou usar da pandemia para cá como uma referência desse assunto virar mainstream, né? O pessoal vai me puxar a orelha e dizer que existia há muito tempo antes, mas enfim, vamos ficar aqui nos últimos 5 anos, né? A gente percebeu que num primeiro momento era aquele frenesi, né, de, poxa, a gente tem que discutir sustentabilidade, precisamos fazer, e o investidor precisa incorporar isso. Mas no fundo, depois que se estabeleceu, você tem discussões aqui que são polarizadas daqui e dali, mas se a gente traz isso para uma agenda pragmática, a governança da companhia começou a trazer esses assuntos para ajudá-la a tomar decisões. Como é que ela fez isso? Então, a governança da empresa cria um comitê de sustentabilidade,
sustentabilidade. O conselho da companhia vai, então, agora cobrar o seu management para que ele tenha métricas de diversidade. Métricas que, inclusive, são reportadas ali no relatório de sustentabilidade, né, de muitas companhias. Priscila, não só reportada, você está coberta de razão, mas chega numa situação que a gente está vivendo hoje, onde os executivos passam agora a ter a sua remuneração vinculada a essas metas. Então, ou seja, essa é a crista da onda, digamos, o estado da arte, o que a gente tem mais de moderno hoje na discussão de sustentabilidade. Por um lado, as empresas reportando indicadores, seja do setor que ela atua, do ponto de vista de aspectos ambientais, de metas e etc. Então, cada setor vai ter seu indicador ali mais específico, mas do lado social, que eu acho que torna o mercado emergente, principalmente países aqui latino-americanos, né, diferentes dos europeus, onde a discussão de sustentabilidade está mais aquecida. Então, porque os nossos problemas sociais aqui de Brasil, obviamente, são diferentes do que as empresas europeias. Só que a Europa está puxando a discussão de sustentabilidade, regulação mais avançada. Então, o que a gente sente falta no debate brasileiro é que, em grande parte, o pessoal bebe na fonte do que está acontecendo na Europa e diz assim, vamos pegar aquilo lá e implantar aqui. Sem ter essa característica. Mas nem sempre é aplicável, né? E a gente fala da tropicalização. E aí entra a MEC. A MEC representa um grupo de investidores. Então, toda vez que a gente vai discutir regulação, vamos discutir com as companhias, vem uma pergunta retórica, para dizer assim, mas o que é mesmo que os investidores querem? É uma pergunta de $1 milhão para ser respondida, mas o fato é que, como a gente está próximo desse grupo, a gente tem condição de dizer o seguinte, olha, o investidor estrangeiro tem um apetite dessa natureza, o investidor local ainda não está assim, mas ele olha isso aqui de governança com mais intensidade. Então a gente tem condição de contribuir para um debate, né, que seja aqui de autorregulação, de regulação, de melhor prática, que faz sentido você ter um ponto de encontro. Então é muito comum a CVM, aqui, nossa Comissão de Valores Mobiliários, o regulador do mercado de capitais, ele bater na porta da MEC, você me ajuda a conversar com estrangeiros? Você me ajuda a reunir investidores aqui para ter um pouco da opinião deles? Então a gente acaba virando uma referência de discutir esses assuntos aqui do mundo da sustentabilidade para tropicalizar, para ver a característica do que o investidor brasileiro, muito influenciado pelo estrangeiro, mas o que faz sentido para a gente não dar um passo maior que a perna. O que é um passo maior que a perna? Sem importar uma regra lá de fora e dizer o seguinte, a partir de amanhã... Que aí ninguém vai conseguir não faz... se adequar, né? Tão rapidamente. Você sabe, Priscila, que antes de estar aqui na MEC, eu trabalhei muitos anos como o regulador bancário aqui no Brasil, né? Trabalhei muitos anos no Banco Central. A gente tinha uma espécie de mantra que a gente dizia, era assim, olha, na hora que a gente vai regular um mercado, a gente precisa dar um passo que o mercado consiga se adaptar. A gente não pode puxar muito, esticar muito a régua, porque senão a gente cai naquela situação de a regra não pega. Fica inócuo, fica inócuo. Então, acho que é um pouco dessa assim, arte com ciência da gente avançar, e a sustentabilidade precisa beber muito dessa fonte. E a CVM, até numa certa ousadia saudável, tem puxado a corda. A CVM, só para citar aqui, né, foi o primeiro regulador do mundo a incorporar algumas regras internacionais de sustentabilidade, exigindo que as empresas se adaptem até 2026 ali, fazendo suas primeiras publicações num grande número. E a MEC tem influenciado muito, e os investidores, obviamente, a provocar as empresas, para falar, empresa, é isso mesmo, a gente está querendo essa informação. O estrangeiro, principalmente, precisa. No mercado conectado, isso tem facilitado muito essa adesão. Que bom, então a gente pode se orgulhar aqui da nossa evolução como mercado e como, né, investidores. Fábio, e dentro da MEC a gente discute bastante a questão da governança dentro das estatais, né? E o papel da MEC aqui tem sido muito de contribuir para a evolução da governança em si dentro dessas estatais. Então, se pudesse falar um pouco como é que a MEC vê esse tema das estatais, principalmente a evolução recente que teve em termos de governança, e como a MEC pode contribuir dentro dessa agenda. Rodrigo, porque
a gente está falando de um país onde as empresas estatais representam uma proporção grande do capital hoje que está em bolsa, né? Quer dizer, as nossas empresas estatais são grandes representantes do mercado. E a gente vê, ao longo do tempo, né, que essas práticas internacionais que a gente citou, do investidor estrangeiro acostumado a navegar mercados mais sofisticados, quando ele faz alguma demanda, uma provocação para uma empresa estatal, ele encontra, em algumas situações, uma dificuldade de ter resposta tempestiva da sua área de RI, de ter práticas de mercado mais alinhadas com o que você espera de uma empresa que está listada em bolsa. A gente também comentou aqui muito, olha, o que é estar listado num segmento especial, o que significa você ter prática de mercado, de divulgação de informação. Historicamente, a gente percebe uma certa dificuldade das estatais de terem práticas que se coloquem mais do lado do que se exige de uma empresa listada em bolsa. A gente vê práticas de empresas eminentemente estatais, o que não é um caso, até para explicar para quem está nos ouvindo, de uma empresa que está listada na bolsa. A gente tem algumas estatais onde o governo é o controlador, a gente citou aqui, tem mais de 50%, mas você tem investidores privados de todos os matizes, pessoas físicas, grandes fundos e etc., que em algumas situações detêm 49% do capital da empresa. Então, ou seja, você tem de um lado 49% de sócios privados que esperam ali informações, disclosure, práticas de mercado mais alinhado do que se espera de uma empresa listada em bolsa, e o governo às vezes mais introspectivo, para usar aqui de um certo eufemismo, de não ter essa leitura aqui de realmente se aproximar do investimento do investidor privado. Isso domina a pauta da associação aqui nos últimos anos. Muito bem, estamos encerrando aqui a nossa conversa e, como sempre, temos a nossa tradição, Fábio, de pedir dicas aos nossos convidados, dicas culturais. O que você traz hoje para compartilhar com os ouvintes aqui do Insights? Essa é a melhor parte da conversa. Eu separei 3 dicas aqui, uma delas vai numa linha mais profissional para dar um pouco de repertório aqui da gente discutir assuntos como sustentabilidade e governança, que é um livro, né, que se chama Novas Fronteiras de Risco e Retorno, um guia prático para a integração de ESG nos investimentos. Um livro produzido pela CFA Society aqui no Brasil. Eu tive a satisfação de escrever o capítulo de governança, mas eu disse, traz um repertório grande para o pessoal que está no mundo do investimento, quer entender um pouco de como é que isso se traduz na tomada de decisão do gestor, como é que o pessoal tem incorporado, sair um pouco ali, como eu citei, de discussões um pouco mais polarizadas. E a própria CFA Society tem também a certificação CFA ESG agora, né? Exatamente. Então foi exatamente no contexto dessa certificação que ela editou esse livro. Então tem um monte de gente conhecida no mercado que vai lá e trouxe uma contribuição nos capítulos do livro. Então fica essa recomendação. E depois eu trago 2 outras um pouco para a gente relaxar. Uma é para a gente rir um pouco, que é o filme Divertidamente 2. Sensacional, né? Agora a gente tá, para quem nunca acompanhou, né? Eu vou confessar que eu fui assistir para acompanhar uma pequena, né? Assistindo o filme, então eu vou lá fazer papel de pai, mas acho que eu me diverti mais do que ela para assistir o filme. A gente tem aqui agora uma central de comando que muda as emoções de uma adolescente. Sensacional filme, recomendado aqui para todas as idades. Vou confessar que eu já levei minha filha também, é muito bom mesmo. Fala sobre emoções, né? Uma nova emoção. Novas emoções, o que muda na cabeça de uma criança que está virando adolescente, né? E aí os adultos se identificando lá. Muito bacana. E minha última dica é uma série de 2 temporadas que se chama Tokyo Vice. Uma série fantástica que conta a história de um jornalista, um jovem jornalista americano, que é o primeiro estrangeiro que acaba entrando num jornal japonês. E ele vai cobrir a seção policial dos crimes da Yakuza. Olha, pode procurar, eu assisti as 2 temporadas com gostinho de quero mais. E recentemente eu fui fazer uma palestra no Japão, assisti o último episódio no voo. Vou te contar que traz um pouco daquela cultura oriental, traz um pouco daquele cena noir de filmes policiais. Yakuza, que é a máfia japonesa. Exatamente, então fica aqui como minha última recomendação.
Muito bom. Santoro, o que você traz aqui para compartilhar? Vou mudar um pouco do tradicional, recomendar um podcast, né? Já que a gente está falando além do Insights, claro. Exatamente. Que é o podcast chamado Acquired. E é um podcast que fala da história das companhias, né? Então, tem diversas companhias lá. São episódios um pouco longos, mas que vale bastante a pena ouvir, porque são bem detalhados. Então, pra gente que investe em companhias, é super importante entender a história das grandes companhias, né? E aí também outro para relaxar aqui, que é o 12 Últimos Dias, que acho que lançou recentemente, que são os 12 últimos dias do Federer, antes de se aposentar. Então também, para quem gosta de tênis aí, que também tem muita analogia com o nosso mercado, acho que vale bastante a pena. Sim, muito bom. Bom, eu tive o prazer de conversar com o Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais. Fábio, obrigada pela sua participação aqui no Insights. Adorei o papo. Muito obrigado aqui pelo convite. Nós que agradecemos. Também quero agradecer mais uma vez o Rodrigo Santoro, nosso head de renda variável aqui da Bradesco Asset. Santoro, obrigada por mais uma participação aqui. Obrigado, Pri. É sempre um prazer e, poxa, um prazer enorme ter o Fábio aqui com a gente. E você já sabe, né, que o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Ficou com alguma dúvida sobre o assunto desse programa? Siga nosso perfil e envie sua pergunta ali nas mensagens. Acompanhe o podcast pelo Insta e fique por dentro das gravações, bastidores e até os spoilers. Tchau, até a próxima!